vamos fazer um exemplo de massa específica e volume específico para a gente trabalhar esse conceito e ver como é que a gente verifica algumas grandezas envolvidas aí. A primeira coisa, então, é determinar a massa e o volume específico de um líquido, sabendo que uma massa de 1,27 kg desse líquido ocupa 1,82 litros. Bom, a primeira coisa, então, é pensar em quais unidades eu vou trabalhar. Posso trabalhar com quilogramas por litro? Até posso. Mas, normalmente, o que acontece é a gente verificar as unidades em gramas, metros cúbicos, segundos, que fazem parte do sistema SI. Então, depois, a gente pode pensar aí um pouquinho mais em newtons e algumas outras unidades que vão estar relacionadas a essas unidades principais. Bom, 1,27 kg representam 1.270 gramas, enquanto um volume de 1,82 litros representa 1,82 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Jogando esses valores, então, na equação que eu tenho massa sobre volume, eu vou ter o valor de 6,98 vezes 10 a quinta gramas por metro cúbico. Okay? Então, além de perceber as unidades, uma das outras coisas importantes é a gente verificar a notação científica e a precisão. A notação científica que eu utilizei aqui é com 2 casas decimais, porque tanto o valor de massa quanto o valor de volume são dados com 2 casas decimais. Então, isso é extremamente importante. A precisão da resposta deve estar associada à precisão dos dados que foram fornecidos no problema. A notação científica aqui está da ordem de 10 a quinta, de acordo com a equação, de acordo com os números que foram fornecidos. O volume específico é o inverso da massa específica, eu simplesmente pego esse valor e utilizo aqui, então eu vou ter um valor de 1,43 vezes 10 a menos 1, grama menos 1 metro cúbico. Novamente, atenção aí à notação científica e à precisão dos valores. Então agora vamos trabalhar um pouco mais do conceito de pressão. Né? Da mesma forma que eu defini a massa específica, o volume específico em função de um limite, a minha pressão também pode ser definida em função de um limite. Nesse caso, o limite quando uma área fica muito pequena. Essa área está associada a uma força normal. Então eu tenho uma força normal, uma superfície, essa superfície tem uma área e o limite é definido como a razão entre a força e a área dessa superfície. Okay? Então nessa figura aqui a gente pode perceber como é que funciona mecanicamente a ideia e sob um ponto de vista molecular ou atômico, a gente tem essa figura aqui, onde cada partícula está, de alguma forma, impactando na superfície de um recipiente e essa força que as partículas fazem nas paredes internas de um recipiente é a pressão que o gás ou que esse sistema está exercendo internamente. Então a pressão é uma função dessas partículas, ou seja, do número de partículas, da força, da velocidade com que elas impactam na superfície interna. Então vocês podem perceber que temperatura vai ser fortemente influenciada junto com ou pela pressão. A gente vai verificar depois como é que funciona um modelo de gases e como essas variáveis funcionam em conjunto. Mas por enquanto mantenham aí na ideia que as partículas no interior de um recipiente exercem força sobre a parede desse recipiente